Porque muitas mulheres têm o feminino ferido. Porque o que é o sagrado feminino? Porque essa relação, porque as mulheres perdem a sua conexão com a sua ciclicidade, com os seus ciclos naturais, com a natureza, né, com o seu próprio corpo, com o seu próprio ser e a sua própria necessidade. Primeiro, assim, em termos energéticos, nas leis herméticas, nós temos o princípio feminino e o princípio masculino. Nas sabedorias orientais, que fala o Yang, uma energia masculina, e o Yin, energia feminina. Jung, o psicólogo aí que a gente tem amplamente difundido o trabalho dele na psicologia e associando a sincronicidades, ao tarô, a várias outras questões aí do ego, ele fala de ânimas feminino e ânimos masculino. Então, as duas energias, elas são muito importantes para a gente, para a existência da Terra, para a natureza, para o ser humano. Os seres humanos, eles vêm com as duas energias, porque a energia masculina, ela expande, ela é como quando o homem ejacula, ele tem essa expansão do sêmen, da semente, ele é ativo. Então, em algumas sociedades indígenas, o homem era responsável por ir caçar. Simbolicamente, para a nossa vida, quando a gente dá andamento a um projeto, quando a gente realiza algo, tem essa energia de ação, de saída, de expansão. E a energia feminina, ela é uma energia gestadora, ela recebe, ela acolhe, e ela guarda e ela faz aquilo crescer. É uma energia mais para introspecção, volta mais para dentro de si, tá? É importante as duas energias são importantes. Sem uma outra não existe. Então, muitas vezes, até que a gente valoriza tanto o útero sagrado da vida, mas a gente também precisa da semente masculina, da expansão do masculino para acontecer. Então, o ser humano, ele precisa das duas energias, ele precisa equilibrar essas duas energias. Um homem que tem o seu yang totalmente dominante e ele não tem o lado feminino trabalhado, ele se torna muito brutalizado, ele se torna muito agressivo, né? Ele perde um pouco da delicadeza, de pensar um pouco para dentro, daquela mais um instinto de acolhimento, e o homem também precisa ter. E a mulher, quando o yang dela é muito forte, ela muitas vezes ela não aceita ser amada, ela não aceita ser acolhida, ou mesmo que ela seja amada, ela quer resolver tudo sozinha, ela quer fazer todas as coisas, ela não aceita ajuda. E ao contrário, quando a mulher tem o yin muito forte, a energia feminina muito, muito forte em desequilíbrio, não tem o yang, ou é muito polarizado, ela acaba não dando andamento a seus projetos, ela não dá andamento a muita coisa, ela tem uma dependência muito grande de outras pessoas, né? E ela é muito fragilizada, um excesso de vulnerabilidade, então ela não caminha sozinha, tá, gente? Aqui tá na história da humanidade, eu fiz umas anotações. Muitas das sociedades já eram patriarcais, sociedades em que o homem tem uma dominância, tem um papel de pai, o patriarcado, o homem que protege, que acolhe, que tá ali mandando, e a mulher ela tem uma voz muito menor. Então, mesmo na antiguidade, existiam sociedades patriarcais. A China, Japão, algumas sociedades orientais, a Índia também, tem um formato muito patriarcal. Porém, são diferentes, tá, gente? Mesmo um patriarcado vindo da Índia para o patriarcado que a gente teve no Brasil, né? Tem no Brasil, é muito diferente. E é um sistema meio que invisível, mas existente. Como uma crença, como algo que a gente não é tangível, mas o sistema tá ali nos meios de existência dele. Porém, existiam muitas sociedades matrilineares, onde a mulher era o centro ali, onde passando da linhagem da descendência era feminina. Você é filho de quem? Da fulana de tal. E o homem às vezes tinha um papel importante nesse aspecto da descendência, outras vezes não. E muitas dessas sociedades em que as mulheres não eram patriarcais, que as mulheres tinham voz, elas eram mais igualitárias em muito sentido, porque muitas vezes aonde um é muito visibilizado, não significa que o outro
era ferido, machucado. Isso é um pensamento muito dualista. Então nós tínhamos muitas sociedades matriarcais ou matrilineares, onde a mulher ela tinha uma voz, um poder muito maior, né? Na África, principalmente, tinha muitas sociedades assim. Na própria Europa, na Inglaterra, em vários locais, você tinha uma questão do feminino muito ligado com as forças da natureza. E outra coisa, quanto mais uma sociedade é agrícola, mais ela vai se tornar feminina. Ela vai ter uma energia feminina, que é a feminino, é a energia da gestação, para ir para a colheita, né? Da semeadura. Então é uma energia de mais respeito à terra. Eu não tô falando dessa agricultura pop aí que a gente tem, o agro é pop, não, tá, gente? Eu tô falando das sociedades mais antigas, historicamente falando. E quanto mais comerciantes, mais essas sociedades elas tinham energia masculina muito ativa. Muitas vezes as mulheres ficavam para os homens irem navegar, irem fazer suas transações comerciais. E na Europa antiga, né, que a gente tem a origem da bruxaria, da Wicca e outras práticas, né, a gente tem uma questão da mulher muito em contato com a natureza. A gente tinha muitas curandeiras que nem se denominava. A gente fala bruxaria hoje, né, porque veio o termo aí para ser pejorativo para as mulheres. Então as mulheres elas lidavam com a erva, com a terra, com o próprio corpo. Elas tinham uma autonomia e o respeito, uma autonomia sobre o corpo, sobre escolher se queriam parceiro ou não. A sexualidade não era tão reprimida. E isso também eu não estou falando que tudo era um bacanal, uma loucura. Não é isso. Em moldes que a gente vê até que tem na Grécia ou tem na Roma, algumas histórias que a gente tem da sexualidade, assim, também tirando o juízo de valor, tá, gente? Tô falando de sociedades muito mais voltadas para a terra e não civilizações, né, em metrópoles e tal. Já na Grécia, a gente já tem uma tirada dos deuses, né? A mitologia, a gente vem com Zeus e a perda do poderio, a divisão das deusas no Olimpo. Ainda assim, ela tem uma importância muito grande, mas ainda vem novamente fundamentando ali um patriarcado, né? Onde Zeus é o grande pai e a gente tem seus filhos e filhas do panteão grego lá. Historicidade. Com o advento do cristianismo, né, Cristo veio, trouxe a mensagem dele, nada contra, muito pelo contrário, admiro muito, como Buda, né, e outros mais recentes aí, Gandhi. As pessoas, ao formarem o cristianismo, ao avanço do cristianismo, né, da Igreja Católica, traz uma concepção de um Deus único, porque ainda tinha a questão do politeísmo, né? Que o politeísmo ainda era muito difundido em muitos locais, né? De muitos deuses e deusas e representações e simbologias que eram importantes para esses povos, para essas mulheres, né? Então, com o advento do cristianismo, de um Deus único, do monoteísmo, né? Que já tinha lá, os judeus já tinham, e posteriormente os muçulmanos também, veio essa perseguição a tudo que não era de um Deus único, que estava descrito ali na Bíblia, né? A Bíblia também foi escrita durante séculos ali, com relatos, né, de pessoas que viveram na época. E nisso começou tudo aquilo que não era vindo, tudo era coisa do demônio. E o demônio, inclusive, não existia nas culturas lá da Inglaterra, da Europa. O que fala que era o chifrudo e tal, era Deus da colheita, não era um diabo, era um Deus. E aí a gente coloca essa figura mítica do demônio, do diabo, como o cristianismo que inventou, tá? As religiões lá afrodescendentes, ou lá na África, aqui no Brasil, que a pessoa fala, isso é demônio. Não, nem existe, nem existia. Como na própria Inglaterra nem existia. E a mulher, ela foi alvo de muita perseguição, chamada de bruxa, que eram curandeiras, elas tinham que negar. Essa consciência, né, de perseguição, de violência contra a mulher, ela foi sendo difundida, tá? Agora, por exemplo, lá nos dogmas da Igreja Católica, né, o controle sexual, a repressão sexual entre homens e mulheres era muito forte. Então, com vozes da minha cabeça, tá, gente? Não tem uma fonte histórica específica que eu tenha visto,
mas diante das minhas leituras, do meu trabalho que eu venho fazendo esse tempo, se a repressão sexual era muito forte, e a gente tem aí uma atração do homem e da mulher, então a mulher é alvo de bastante desejo. Os homens olham com muito desejo, com muita cobiça. Então, muito dessa perseguição, que a mulher é o diabo encarnado, ela está enfeitiçando o homem. Não é ele que está lidando com os seus desejos, com a sua volúpia, com o seu masculino ali, de uma energia muito colocada, muito intensa, e ao mesmo tempo você tem a ambiguidade aí da repressão sexual. E aí coloca a mulher é o quê? A fonte do desejo do homem, na sua maioria, nas suas escolhas, né? Naquela época. E aí você vai, o quê? Vai colocar culpa ali no objeto do seu desejo. Então a mulher ela ganha mais perseguição ainda, porque ela desperta esse desejo masculino. Então o homem de repente sente que aquilo pode dominar ele. E uma forma de reprimir é essa de mutilar, de matar, de tacar fogo, de reprimir. Aí você precisa da mulher ali no corpo, porque você precisa do descendente, precisa dos filhos, você precisa de uma parceira, você precisa ter relações. Então a mulher ela passa a ser objetificada ali, ela tem seus usos, né? Digamos assim. Então ela passa a ser aquela. E eles vão formatando. E tudo isso é difundido, é disseminado, porque antes uma mulher não aceitava levar um tapa de um homem, por exemplo. E isso daí não existia em determinadas sociedades, tá, gente? Não em todas. E aí, de repente, ela se vê vítima porque vão impregnar crenças religiosas, crenças, paradigmas sobre a postura e a mulher, o que ela pode ou não fazer. Essa roupa, se ela tá ali na lua, acender uma fogueira, tá em conexão com a natureza, ela tá fazendo feitiçaria, e ela é bruxa, e ela vai, né, o demônio manifestado, o inimigo. Então existe muita perseguição sobre a mulher com o próprio corpo, com a própria ciclicidade, com seu instinto com a natureza, né? A mulher é a representação da natureza na vida, assim, no universo, é a lua é cíclica, e a mulher ela é muito mexida com tudo isso, então isso mexe no mais íntimo, no âmago, né, de uma mulher. E aí a gente tem essa igreja repressora e começa a criar-se leis, e a coisa foi uma energia masculina em desequilíbrio na Terra. Porque se essa energia estivesse equilibrada, não haveria tanta guerra, porque a mulher ela vai muito mais pensar, colher, amar, e o homem, a energia em desequilíbrio torna o homem bélico, torna o homem, né, violento, e um ego, um domínio também muito grande. Ao passar do tempo, com os séculos, porque uma ideia ela não é inventada hoje, e ela, dependendo das camadas da profundeza disso pegar, isso não vai pegar na sociedade em 10 anos. Às vezes eram 200, 300 anos e ainda tinham mulheres que ainda tinham resquício da sua natureza, daquilo que ela aprendia ali com suas ancestrais, com a relação com a terra, com a natureza, com a sua magia, com a sua manifestação, com a sua sexualidade. Então isso foi sendo disseminado 100, 200, 300 anos, até a gente ter uma sociedade totalmente repressora, totalmente opressora, em que aí coloca o nome de Deus, né? A fé, ela é algo que ela é muito forte no ser humano, a vontade do divino, a conexão com o divino. Claro que se teve milagres, teve várias provas disso, mas o uso da Igreja Católica, voltando assim para a questão realmente da mulher, do que fez essa sociedade com a mulher, né? Que era permitido a violência com a mulher, era permitido o estupro, era permitido a mulher não ter independência financeira, se ela tivesse herança, tinha que ter um homem para representar ela. Então ela vai perdendo os direitos ao longo do tempo e vão se construindo leis a partir de crenças e de atribuições novas ali que foram sendo colocadas. Então chega-se no ponto, depois com a Revolução Industrial, com a mecanização ainda das grandes cidades, das indústrias, e saindo do campo, isso faz
é pior ainda para a mulher, né? Porque o sistema capitalista que emerge ali da industrialização, ele é um trabalho de 16 horas por dia, da mecânica ali, aí a gente ainda tem a mecânica newtoniana aí para trazer essa questão mesmo do mecânico, da indústria, do ferro, de tudo ali. E sem respeitar a natureza, sem contato, sem seu próprio corpo, seu próprio tempo. O tempo ele vira objeto, né, de lucro de poucos. Então, essa situação da mulher, a mulher vai com o tempo, né, com as guerras, com algumas mudanças, a mulher volta a ganhar espaço, um espaço que muitas vezes é de muita luta. Na Revolução Francesa mesmo, né, a gente teve aí manifestos dos direitos humanos e tal, onde uma mulher se igualou, eu esqueci o nome dela, gente, mas ela foi se igualar ali, também falar do direito das mulheres quando estava se falando do direito do ser humano, e ela foi guilhotinada. E isso fica, e outras mulheres continuaram. E depois o direito ao voto, né, quando elas passaram a ir trabalhar fora, porque Primeira, Segunda Guerra Mundial, você tem um número muito grande de homens mortos na guerra e para a indústria funcionar, para as coisas funcionarem, a mulher precisa ir trabalhar. Só que não foi resgatado o feminino, não foi dado a ela, né, o direito de toda a independência que o trabalho trouxe. Eu até acho que eu já falei em algum vídeo, por exemplo, a minha mãe, ela trabalhava fora, criava filho sozinha e ainda assim com pensamentos muito machistas, muito sexistas, né? Então, assim, você tem o direito de trabalhar fora, de ganhar o seu dinheiro, de sustentar sua família, de ser a provedora do seu lar, mas ainda está mentalmente condicionada a muita limitação, preconceito sobre a mulher. Mas eu não tô falando isso criticando ela, não, porque isso a gente ainda vê isso muito difundido aí. Só que isso traz um feminino ferido, né? Traz um feminino ferido. Práticas de agressões verbais, de agressões físicas, de uma mulher não conseguir o seu lugar, dela não conseguir desenvolver aquilo que ela quer, dela ter um local condicionado na cultura de cuidar do lar, de cuidar do marido, de ser cuidadora. A mulher ela é naturalmente cuidadora porque a energia yang é acolhedora. Essa energia ela está nos dois seres humanos, tanto o homem quanto a mulher. Um homem também pode ter uma energia feminina e ser acolhedor e trabalhar é o desenvolvimento. Tem uma pesquisa que foram feitas em macacos numa ilha em que alguns macacos passaram a ter o hábito, comiam a banana com casca e outros macacos esses macacos passaram a descascar as bananas, né? E observando, pesquisando. Com o tempo, pesquisadores foram a outras ilhas e perceberam que os macacos de lá, apesar de não terem sido alvo da pesquisa, também estavam adquirindo o mesmo comportamento de descascar as bananas. Então isso é passado, tem um campo energético, tem um fio energético entre as espécies que faz comportamentos serem perpetuados ou feitos mesmo inconscientemente, mesmo sem ninguém ensinar. Então essas questões da perseguição feminina, da mulher não ter o contato com a sua beleza, com o seu prazer, com os seus direitos, com as suas vontades, em detrimento, né, dela sair, dela expandir, dela viajar, dela viver livre. E até os comportamentos e condutas sexuais são totalmente condicionados, né? A mulher, ela vem naquela coisa, da passividade, de aceitar. E quando ela não faz isso, quando ela tem comportamentos diferentes, ela é o quê? Julgada, né? Condenada, e a gente tem aí várias coisas. Isso tá mudando muito, né? Ao longo desse tempo. Porém, ainda existe. A gente não fantasia que não existe. Eu tenho 46 anos, eu cresci numa sociedade que é feito mais ou menos como eu tô falando. Isso, não ser... Eu fui condicionada para ser mãe dona de casa. Né? Eu tenho uma coisa do acolhimento, do tratado maternal muito forte. Inclusive os homens. Então, foi trabalhos de alguns anos atrás, de anos, né? Vamos botar de 5 anos para cá, que vem despertando, que vem trabalhando, que vem sendo construído. E ainda temos uma questão da mulher guerreira, da mulher que dá conta de tudo. Tem até um livro, Marcela Ceribelli, que escreveu A Aurora, o Despertar da Mulher Exausta, que a gente encontra mulheres exaustas, muito trabalho, sobrecarregada, ainda tem casa, filho, ou marido, ou que não tenha marido, mas muitas passam a ser cuidadoras
os genitores saem, não dão assistência e tal. Então a gente tem toda uma configuração que a mulher, ela tá tendo muito direito, ela tá tendo muita liberdade, mas aí tá faltando. Mesmo essas mulheres mais modernas que ainda são desvalidadas, né? Teve um podcast que eu ouvi também da mulher sabendo que o óculos veio errado, que tinha um defeito no óculos, o cara descredibilizando ela. Então muitos homens ainda descredibilizam a mulher, a voz da mulher. Eu falo muito sobre expansão de consciência, sobre lei da atração, sobre cocriação. E eu estar falando tudo isso, você tá levando, tá reverberando esse assunto. Quanto mais você fala, é o que vai vir pra tua realidade. Nesse contexto, não. Nesse contexto, é trazer luz ao que tá na sombra. Porque vai ter muita gente que nunca ouviu falar o que eu falei aqui agora. Tem pessoas que vai ter consciência, mas isso não é pra gente ter raiva, isso não é pra gente ficar revoltado e colocar guerra contra os homens, porque são energias. Então é a gente ter consciência e doa quem doer tomar o nosso lugar, né? E dói pra gente também, porque desconstruir é um caminho longo. Tem muitas mulheres que acham que precisam ser dependentes, que vão enriquecer ou ter dinheiro se tiver do companheiro, que precisam de um homem rico. Também nada contra, porque na verdade o que a gente põe na nossa mente é que é real. Se a gente acha que aquilo é bom pra gente e a gente formata ali, é porque a gente não tem essa noção, mas formata ali, tá, tudo bem, eu vou ter um parceiro que tenha mais dinheiro, você pode fazer suas escolhas. Mas eu falo também que a independência, o acolhimento, o ser humano, a individuação, né? Você praticar, você se encontrar no seu autoconhecimento, você tem um contato com o outro, mas você não é o outro, você não tem que viver a vida do outro, você não pegar tudo que é do outro, você tem que ter a sua própria fonte de alimento energético, divino, espiritual, intelectual, tá? Então é isso. Gente, eu não sei, depois eu vou rever o vídeo, vou ver alguma coisa e posso tirar alguns trechos para poder falar mais um pouco aqui, tá? E depois eu venho com práticas que ajudam a curar, práticas que ajudam, mas a consciência, ela já é uma grande coisa para ajudar na cura, tá bom? Obrigada por quem assistiu até aqui. Se inscrevam se gostaram do conteúdo, compartilha, curte. Aloha!